Colossenses capítulo 1, versículo 27, será o primeiro versículo que nós vamos ler esta noite, baseados no tema o que o cristão deve ter. Amém? Diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A primeira coisa que o cristão deve ter é Cristo no seu coração. Isto sim, a Bíblia diz que o cristão tem que ter, que o cristão tem que ter Cristo em seu coração, habitando nele. Eu vou ler de novo o versículo, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é esta riqueza da glória? Cristo em vós, esperança da glória. O apóstolo Paulo disse que o cristão tem que ter como maior riqueza para ele Cristo dentro do seu coração. Veja que diferença! Este é um tesouro que permanece para sempre. É um tesouro que o pecado do homem, que os homens perseguiram, que os homens machucaram e que os homens crucificaram, mas que ao terceiro dia venceu definitivamente o pecado, a morte e toda a maldição que pairava sobre a vida da humanidade, sobre a vida dos homens. Cristo é a nossa riqueza. Cristo é aquilo que nós devemos ter. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, o que o cristão deve ter, é Cristo no coração. Segundo ponto, eu encontro em 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vamos ver qual é a segunda coisa que o cristão deve ter. Paulo diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Qual é a segunda coisa que o cristão deve ter? Nós vemos aqui, o cristão deve ter glória no seu rosto. Nós devemos refletir com a nossa vida, com o nosso rosto, a glória de Deus. O texto aqui está dizendo que quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus dentro de si, reflete, olha aqui, verso 18, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Veja que nós podemos, era muito comum quando criança ter essas brincadeiras até bobas, né? Eu acho que é uma brincadeira que nós não deveríamos fazer. A gente pegava um espelho, aí a molecada ficava na rua, cada um com o espelho na mão e ficava brincando assim, de laser. Batia o sol, você pegava o reflexo e jogava na cara dos seus amigos. Olha só que brincadeira, só criança para pensar uma coisa dessa. Pode deixar alguém cego até, né? No entanto, o apóstolo Paulo disse que o cristão tem que ser assim. A glória de Deus, como um sol, tem que bater nele e tem que refletir esta glória para os homens no mundo. O que falta hoje não são crentes e pessoas de igreja. O que falta hoje são pessoas que têm a glória de Deus em suas vidas, que manifestam no seu rosto, na sua vida, a glória de Deus. Tem cristãos, meus amados, que são tão apagados, que você só vê eles com a cara fechada. É o cristão cara reta.
É aquela cara larga, assim, sabe? Cara comprida que as pessoas falam. O cristão não pode ser, porque olha a diferença, a cara comprida é assim, né? Ó. Eu nem consigo ficar sério, de tão difícil que é. É assim. Olha só o tamanho da cara larga. Ó. Agora, o cristão, ele não, olha a diferença. Não é aquela cara comprida, é uma cara mais, né, aberta. Ele tem a glória de Deus, ele tem uma esperança, mesmo nos tempos de dificuldade, ele consegue ainda transmitir esperança para as pessoas. Mas tem pessoas que dizem cristãs, que quando estão passando momentos difíceis, ou se faltou alguma coisinha, pronto, nem fique perto delas que você fica doente. Elas transmitem doença para as pessoas, parece. É aquele sentimento de tanta tristeza, que quando você tenta ajudá-los, você sai mais doente do que eles, em vez de conseguir trazer algum tipo de ânimo. Ora, o cristão, meus amados, ele deve resplandecer, deve ter glória no rosto. Eu quero dar um exemplo de um cristão que estava passando uma situação mais difícil do que qualquer um de vocês que estão assistindo aí. Mais difícil do que qualquer irmão que eu conheci até hoje em Cristo Jesus já passou. E eu vou mostrar o que refletia o seu rosto. Em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 8. Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, nós vemos aqui que acabaram se levantando pessoas contra ele, note. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Veja como ele resplandecia como o sol. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você consegue entender? A glória de Deus era tão grande nele, porque ele era um espelho do Senhor aqui na terra. Ofuscou a vista, tornando os homens invejosos. A Bíblia descreve mais para frente que os homens chegaram a ranger os dentes e tampar os ouvidos para não ouvirem Estevão pregando. Tamanha a glória. Sabe quando você do nada olha para cima e o sol naquela força ofusca a tua visão e você tampa o rosto? Você tampa os olhos para não machucar a sua visão, os seus olhos? Era tão grande a glória de Deus na vida de Estevão, meus irmãos, que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. E dentre essas pessoas aqui, havia um homem chamado Saulo, que nós o conhecemos como Paulo. Até ele ficou com inveja desse rapaz. Eu não quero dizer que nós temos que gerar inveja, mas vai acabar sendo uma coisa natural as pessoas terem inveja de quem tem a glória de Deus em suas vidas. Porque quando eles chegam, eles trazem esperança para as pessoas. As pessoas gostam de estar perto de quem tem a glória de Deus para serem iluminadas. Elas gostam de fazer perguntas para quem tem a glória de Deus, porque sempre há uma resposta na luz. Eu fico maravilhado com um texto de Daniel, se vocês quiserem abrir. Vamos comigo lá para o livro de Daniel, no Antigo Testamento.
Daniel capítulo 12. Diz assim, Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Qual é o resplendor do firmamento? E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Não é porque uma pessoa nasce assim ou porque ela é melhor do que qualquer outra. Mas a diferença está em que ela tem Cristo dentro de si. Ela tem a glória de Deus. O Espírito do Senhor está sobre ela, então ela é livre. E ela é livre para brilhar, livre para resplandecer a glória do rosto de Deus na vida das pessoas. Capítulo 12 ainda, versículo 10, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui a revelação estava vindo para Daniel, dizendo que nos últimos tempos os sábios entenderiam a vontade de Deus. Porque eles são luz, e a luz tudo revela. A luz tudo torna como que revelado, aberto, claro, explícito para todas as pessoas. Então, a segunda coisa que o cristão deve ter é a glória de Deus em si, é a glória de Deus no rosto. É muito comum as pessoas que têm a glória de Deus em seu rosto serem criticadas por pessoas que se dizem cristãs. As pessoas que se dizem cristãs, que deveriam também resplandecer a glória da compreensão, né? Porque o que eu mais tenho notado, que as pessoas que me criticam, que as pessoas que criticam alguém que muitas vezes prega o evangelho, essas pessoas não fazem aquilo que elas exigem das pessoas. As pessoas, elas têm inveja, na verdade. E então, quando nós não temos capacidade de elogiar as pessoas, quando nós não temos capacidade de reconhecer o bem na vida das pessoas, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criticar essas pessoas. É mais ou menos aquele típico papinho, né, de pessoas invejosas, assim. O rapaz é muito inteligente, é uma pessoa amável, é uma pessoa de bom trato, respeitosa, mas se ele é muito magrinho, os invejosos não olham para aquilo que ele tem de grande, de verdadeiro, de bom. Aí as pessoas falam, lá vem o magrelinho, ó o magrelo, e aí magrelo, como é que você tá, magrelo? Aí os fortinhos, que não chegam nem na sombra do respeito e do caráter daquela pessoa, dizem assim, e aí magrelo, como é que você está? Sendo que na verdade eles deveriam estar dizendo assim, lá vem um bom homem, lá vem uma pessoa de caráter, uma pessoa, um verdadeiro amigo. Mas não, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, Estevão estava passando a pior fase da sua vida, prestes a ser ali sacrificado praticamente à base das pedradas. E mesmo assim, o rosto dele ainda brilhava. Estevão, quando viu-se cercado, ele sabia que ele seria assassinado. Estevão sabia que não veria mais sua mãe, suas irmãs, seus amigos, seus irmãos, não iria mais para nenhum culto na igreja, não teria mais nenhum louvor para cantar nesse mundo. Mas não importava. Não há nada que possa ofuscar o brilho de quem manifesta a glória de Deus. Assim como uma nuvem espessa e escura pode até esconder por um determinado tempo aquela luz do sol, mas breve o sol prevalecerá. Porque os ventos vão dissipar aquela nuvem e vão mostrar para todo mundo
que acima das tempestades, acima da escuridão das nuvens, o sol continua a brilhar. É assim. Se você matar um cristão que realmente tem a glória de Deus na sua vida, você estará causando um grande prejuízo para as trevas, porque Deus manifestará ainda mais a sua glória sobre a vida de outros que estão buscando viver assim. Terceira coisa que o cristão deve ter. João capítulo 14, versículo 26. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Qual é a terceira coisa que todo cristão deve ter? O Espírito Santo como seu mestre, como seu ensinador. Embora eu possa ministrar a palavra de Deus e ser um canal, muitas vezes, como um professor que ensina a palavra, não existe mestre melhor do que o Espírito Santo. É a primeira pessoa que nós devemos consultar. Eu desafio você, quando surgir uma próxima dúvida, em vez de perguntar para quem quer que seja, pergunte para o Espírito Santo. Se você não obter a resposta imediatamente, consagre-se, insista até que ele venha falar contigo. É muito comum as pessoas desistirem logo na primeira oração quando diz respeito a essas questões de sabedoria. Mas Tiago, no capítulo 1, diz que nós devemos buscar a sabedoria. Devemos buscar com fé. Nós temos que confiar que o Senhor, confiar que Deus, Ele irá nos dar a revelação daquilo que nós carecemos. Então, Jesus disse que nos daria o Espírito Santo para ser nosso mestre, nosso guia, aquele que iria dirigir os nossos passos. Então, todo cristão deve ter o Espírito Santo como seu ensinador. Quarto ponto, em Provérbios capítulo 8, versículo 13, eu quero ler com os irmãos. Provérbios capítulo 8. Versículo 13. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Veja que o quarto ponto que o cristão deve ter é o temor do Senhor para aprender a desviar-se do mal. O homem precisa temer a Deus. Só o temor nos desvia do mal. Um exemplo: uma criança, ela é bebê ainda, é muito comum, pela sua curiosidade, colocar o dedinho aonde ela imagina que o dedo dela cabe dentro, não é? Então ela vê ali uma tomada aberta, ela vai engatinhando e faz o quê? Olha, cabe direitinho o meu dedo aqui. Quantas não foram as crianças que colocaram o dedinho ali e levaram um tranco tão grande, que mesmo sendo bebê, aprenderam a lição para o resto da vida. O medo, o temor que entrou em seus corações fez com que elas, sempre que olhassem para a tomada, elas se afastassem 2 passos atrás, porque elas sabiam que aquilo era perigoso. Isso não serve só para criança não. Quem já não foi trocar, de repente, aí alguma resistência de chuveiro, foi mexer em alguma coisa elétrica, né, adulto, e tomou um choque, na próxima vez, foi lá e, em vez de dar uma de sabichão, foi lá e desligou, né, a fonte, a força da energia na chave.
geral. Porque tem muita gente que fala assim, não tenho medo de nada, não, eu mexo aqui, mexo ali, né? Até ele se estrepar de alguma forma. Foi o temor que fez com que eles agora se tornassem pessoas mais precavidas, pessoas mais coerentes, mais sensatas, que pensassem antes de falar, antes de agir. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor nos faz afastar-se daquilo que é errado, porque nós tememos a consequência, porque nós tememos o que aquilo pode gerar diante de Deus. Nós vemos que aqui o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Aí mesmo em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, veja o que o escritor disse. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Veja, olha só. Veja a evolução do versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem para Deus só é sábio quando Deus o vê dentro de uma questão de tentação, que o mal está se aproximando do seu servo e o seu servo se desvia do mal. Então Deus tem essa pessoa como sábio. E não aquele homem que é poliglota, que tem vários diplomas de teologia, que se formou nos Estados Unidos, na Europa. Isso daí não é sábio. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus vai pegar os sábios na sua estultícia. Deus vai mostrar para os sábios que eles não sabem de nada. E vai mostrar para o mundo que as únicas pessoas que sabem alguma coisa diante dele, do glorioso, são as pessoas que aprenderam a se desviar do mal. Por que não é verdade? O que é mais importante para um homem? A verdadeira sabedoria não deveria ser definida em que o homem sabe se desviar daquilo que pode destruí-lo? Que o homem não ousa fazer aquilo que o corrompe? Que o homem que tem suas vestes limpas foge daquilo que pode contaminá-las? Não seria isso sabedoria? Sim, isto é sabedoria. E é exatamente o que o texto está dizendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí vem a evolução no versículo. E a ciência do santo, a prudência. E a compreensão, o conhecimento de Deus é a prudência. Veja, a prudência e o temor são irmãs gêmeas. Você entende? Vamos colocar aí pelos termos serem um masculino e outro feminino. O temor é o irmão e a prudência aqui é a irmã. Eles andam de mãos dadas, nasceram gêmeos. Interessante isso. Então o princípio da sabedoria, o princípio da prudência é temer a Deus. Se você teme a Deus, meu irmão, minha irmã, pode continuar falando errado, não se preocupa não. Se você acha que não sabe orar direito, se você acha que não sabe pronunciar palavras direito, não coloca o S no lugar certo, não se preocupa com isso não. Quem dera os grandes sábios se preocupassem com aquilo que você se preocupa, que é temer a Deus. Eles seriam mais sábios, com certeza. Aí mesmo também em Provérbios, no capítulo 14, diz assim, versículo 16. Só para concluir o pensamento. Amém? Provérbios 14, 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Viu só? O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se acha autossuficiente, né? O texto está dizendo. Então, que nós possamos saber aqui no quarto ponto, que o que um cristão deve ter é o temor do Senhor para poder desviar-se dos males desta vida. Nesse quinto ponto,
O que o cristão deve ter? O cristão deve ter o caráter do Salmo 15. Qual é o caráter do Salmo 15? A Natália viu o meu esboço antes aqui e perguntou, mas como assim caráter do Salmo 15? Agora ela vai entender. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos, o réprobo, é desprezado, ou homem mau, vamos colocar assim, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, o cristão deve ter o caráter do versículo 15. Ora, meus amados, aqui não está se pedindo o impossível como muitas pessoas dizem, não. Será que é impossível andar em sinceridade? Praticar a justiça? Falar verazmente segundo aquilo que nós somos, o nosso coração mostra? Não difamar o nosso próximo com a língua e nem aceitar afronta contra nosso próximo? Reprovar aqueles que fazem o mal e honrar aqueles que temem a Deus? E quando nós nos propomos a fazer algo, mesmo que nós venhamos a ter prejuízo, mantermos nossa palavra do sim, sim ou não, não até o fim? Será que é impossível emprestar alguma coisa a alguém sem querer ter lucro? Ou ser uma pessoa injusta, muitas vezes? Será que é algo impossível nós não aceitarmos nenhum tipo de vantagem quando alguém tem o intento de prejudicar o nosso próximo? Não, isso não é impossível. Para quem tem o Espírito de Deus, eu digo, isso é a vida natural que eles vivem. Para vocês que acreditam em natureza pecaminosa, que é natural o homem pecar, eu digo também, então, que seja natural para o homem que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo viver em santidade. Ter o caráter do Salmo 15. Porque de duas uma, ou ele é de Deus, ou ele é do diabo. Não tem meio termo. E último ponto, o que o cristão deve ter. João capítulo 14. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 2 a 6 diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse último ponto, o que o cristão deve ter? O cristão deve ter Jesus Cristo como o único caminho que pode levá-lo para o céu. Não existe outro meio do homem ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm outras pessoas ilustres da Bíblia como caminhos que o levam a Deus. Ora,
Todos esses daí podem ser considerados como atalhos que nos levam ao engano. Porque Jesus foi bem específico. Ele não disse, eu sou um caminho, ou o caminho mais alto, ou o caminho mais elevado, ou o caminho mais santo que leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o único caminho que leva a Deus. Eu sou a única verdade, a única vida verdadeiramente existente. Não há mais ninguém que pode nos levar a Deus a não ser Jesus Cristo. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual venhamos a ser salvos ou possamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, que nós possamos entender nesta ministração desta noite, que o cristão, em primeiro lugar, deve ter Cristo no coração. Segundo, o cristão deve ter a glória de Deus em seu rosto resplandecendo. Em terceiro, o cristão deve ter o Espírito Santo como seu ensinador. Em quarto lugar, o cristão deve ter o temor do Senhor para desviar-se do pecado. Em quinto lugar, o cristão deve ter o caráter descrito no Salmo 115. E por último, o cristão deve ter Jesus Cristo como o único caminho que verdadeiramente leva o homem para o céu. E eu encerro aqui dizendo, fazendo um apelo, porque eu sei que todos que estão aqui já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o nosso único caminho aos céus. Mas talvez você está ouvindo essa mensagem, e Cristo ainda não seja o único caminho para você que leva ao céu. A palavra de Deus é bem clara, que Deus só enviou um Filho para morrer pelos nossos pecados. Você sabe por que isso? Porque não havia mais ninguém que poderia salvar o homem. Se um anjo pudesse salvar o homem, Deus teria enviado um anjo. Mas nem os anjos poderiam nos salvar. Para nos salvar do pecado, para nos livrar de nós mesmos e da escravidão das trevas, somente o sangue do justo, do puro Filho de Deus, Jesus Cristo. Somente Ele pode nos levar aos céus. Somente a nossa confiança e a nossa fé, resguardada totalmente em Jesus Cristo, pode verdadeiramente nos salvar. Que esta palavra esteja nos nossos corações e que nós saibamos desde já, como muitos têm dito, eu tenho ouvido muito, infelizmente, o cristão precisa ter casa, o cristão precisa ter carro do ano, o cristão precisa ser cabeça e não cauda, o cristão precisa ser empresário e não funcionário. Não. O cristão precisa ter Cristo no coração, o cristão precisa ter a glória de Deus no rosto, o cristão precisa ter o Espírito Santo como seu ensinador, o cristão precisa ter o temor do Senhor para desviar-se do pecado, o cristão precisa ter o caráter descrito no Salmo 115 e o cristão precisa ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador que pode levá-lo para o céu. Ele não precisa de ter mais nada, porque ele já tem tudo. Que assim seja a palavra de Deus para nós hoje e que nós possamos nos alimentar desse manjar celeste para a glória de Deus. Amém? Guarda esta palavra no seu coração, no nome de Jesus. Amém.